Ok, pessoal, meu nome é Cláudio, eu sou parte da Gnome Foundation e eu contribuo com basicamente atividades de engajamento e comunidades aqui na Gnome. Hoje eu irei falar como a equipe de engajamento do Gnome faz comunidades, como nós gerenciamos nossas comunidades e vários detalhes por trás, por exemplo, das comunidades que estão por trás do projeto Gnome. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, então vamos começar. Primeiro, comunidades. Por que essa pergunta e por que comunidades são importantes, certo? Então, o que é uma comunidade, certo? É um grupo de pessoas compartilhando algo em comum. Aqui no Gnome seriam os usuários ou interessados nos projetos Gnome e nossas tecnologias. Pessoas que usam essas tecnologias, pessoas que são interessadas por essas tecnologias, ou pessoas que até querem contribuir para essas tecnologias. Uma comunidade pode conter um conjunto de metas, objetivos e propósitos para a sua própria existência. Por exemplo, no caso do Gnome, são as tecnologias, são as metas e os objetivos do projeto, o que o projeto define e luta por, entre várias outras questões. Então, comunidades geralmente são criadas em volta de coisas e objetivos em comum, como no caso nas comunidades do Gnome. E por que nós precisamos de uma comunidade? Isso é muito importante porque sem comunidades, muitas das coisas que acontecem hoje no dia a dia do projeto Gnome seriam provavelmente impossíveis. Então, comunidades, elas criam valor, elas criam laços e permitem as pessoas interagir umas com as outras, no caso, por exemplo, os contribuidores com os nossos usuários, atrai novas pessoas ao ecossistema e permitem que nós compartilhemos experiências uns com os outros. Por exemplo, um ótimo exemplo seria quando pessoas estão codificando conjuntamente um patch, por exemplo, para o Gnome Shell, ou quando alguém, por exemplo, posta seu wallpaper, ou seu desktop, ou sua customização do Gnome em uma rede social, por exemplo. Tudo isso são compartilhamentos de experiências em prol dos objetivos específicos da comunidade. Então, vem a pergunta, como que nós engajamos? Bem, basicamente por publicando notícias e artigos, através de postagens em redes sociais, através das nossas plataformas de comunicação, por exemplo, Reddit, Discourse, e diversas outras, por exemplo, Matrix, IRC e diversas outras plataformas onde pessoas conseguem conversar uma com as outras através de efeitos de marketing, por exemplo, quando nós criamos nossos vídeos de release notes de cada versão, ou quando publicamos, por exemplo, vídeos onde nós estamos fazendo live coding, ou diversos outros conteúdos que propagam o projeto. Através dos nossos websites, por exemplo, hoje nós temos diversos websites que permitem desde, por exemplo, criar eventos online do projeto Gnome, ou, por exemplo, poder fazer videocalls, como, por exemplo, estamos aqui, ou, por exemplo, que permitem você poder baixar o software. Então, temos diversos websites que permitem o aumento do reach do projeto através de merchandise e swag, ou seja, camisetas, ou, por exemplo, stickers, porque principalmente aqui na área de tecnologia, muitas pessoas gostam de colocar stickers em computadores, e através das nossas atividades e eventos, seja o GUADEC, que acontece todo ano, seja, por exemplo, o Gnome Latam e várias outras atividades que nós possuímos no dia a dia. E onde o Gnome entra nessa equação toda? Bem, nós possuímos, de fato, muitas comunidades diferentes. Nós temos uma atividade incrível através de diversos contribuidores, seja em plataformas como, por exemplo, Reddit, onde nós temos nosso próprio subreddit e pessoas postam todo tipo de coisa.
de dúvidas técnicas, a notícias que são postadas no Planet GNOME, a críticas, de certa forma, a sugestões, bug reports, todo tipo de coisa que você pode imaginar. Ou até mesmo, de tempo em tempo, pessoas agradecendo o esforço de todos os nossos contribuidores. Nós temos, por exemplo, a Matrix, que é uma das plataformas principais de comunicação entre contribuidores e a comunidade. Nós temos projetos como, por exemplo, o Google Summer of Code e o Google Season of Docs, que permitem estudantes contribuírem ao projeto GNOME através de internships, seja através de desenvolvimento de código, seja através de desenvolvimento de documentação. Por exemplo, com o Twitter, onde nós postamos nossas notícias oficiais também, compartilhamos elas, seja no nosso blog principal no gnome.org e diversas outras subcomunidades, por exemplo, os nossos eventos, Guadr, The Free Desktop Summit, que é também um evento que acontece todo ano, Mastodon, que também é uma alternativa open source para Twitter, programas próprios como Outreach, que é um programa criado em conjunto com o GNOME Foundation, que também é uma alternativa ao Google Summer of Code, e diversas outras comunidades. O que é algo muito interessante, como nós conseguimos manter todas as comunidades ao mesmo tempo. Como funciona exatamente isso? Bem, basicamente, uma grande equipe, vamos dizer, contribuidores do dia a dia, todos nós somos voluntários e nós cuidamos de coisas, como falei antes, de marketing, redes sociais, desenvolvimento web, plataformas, gerenciamento e planejamento de eventos, design e muito mais. É um trabalho bem difícil e que requer muito carinho, muita atenção e muito engajamento. Algumas iniciativas específicas, por exemplo, como Guadec, são atividades que requerem meses de planejamento de antemão e meses de planejamento após a execução do evento. Por exemplo, todas as notas e publicações dos vídeos e diversas outras coisas que são feitas. Por exemplo, o nosso Annual Report, que fazemos todo ano em conjunto com diversas equipes diferentes do GNOME, como a Release Team, Documentation Team, e assim vai indo. Também requer diversos meses de preparação, porque queremos demonstrar para a comunidade a melhor forma que nós estamos alocando nossos recursos para beneficiar a nossa comunidade e os nossos usuários. Então, muitas iniciativas requerem muitas horas. E, obviamente, como todos nós somos voluntários, muitas vezes não temos o tempo suficiente para isso. O que é algo maravilhoso que existe aqui no projeto GNOME é que muitas vezes pessoas que são contribuidores de outras equipes ou pessoas que estão contribuindo pela primeira vez ajudam em diversas coisas. Então, é algo bem horizontal. Você vê que não existe de fato, por exemplo, cargos ou pessoas acima de umas das outras, são todas unidos, uma equipe, claro que possuem os membros principais da equipe, que são os core members, mas todo mundo está livre para contribuir. E todo mundo dá suas opiniões, o que eu acho que é algo muito incrível, a liberdade de expressão e como as opiniões de todos são ouvidas. Uma das iniciativas mais difíceis que está sendo planejada nesse momento é o que nós estamos chamando de o Chat Evaluation, que é a iniciativa para avaliar qual que vai ser a plataforma de comunicação que o GNOME Foundation vai adotar oficialmente, para que tanto comunidades e contribuidores possam se comunicar um com o outro. Para quem não está a par do assunto, hoje o projeto GNOME tem plataformas de comunicação fragmentadas, ou seja, os contribuidores estão e as pessoas da comunidade estão espalhadas através de plataformas diferentes, como, por exemplo, IRC, Matrix, Rocket Chat, Telegram, por exemplo, ou até talvez WhatsApp, deve ter. E essa ideia dessa iniciativa é avaliar um conjunto de
vamos dizer, normas, requerimentos, que possam, de certa forma, escolher no final uma plataforma que atende de melhor forma a todos os nossos membros. E por que uma decisão dessas é difícil? Principalmente porque todos os contribuidores têm tomada de decisão no projeto. E, de certa forma, nós queremos agradar e queremos atender às necessidades de todos os contribuidores. Então, é uma decisão demorada, porque nós precisamos avaliar todos os casos de uso possíveis e todos, por exemplo, os requerimentos possíveis que também vão de conformidade com o nosso manifesto, que é o manifesto do projeto GNOME. Mas é algo muito interessante porque depois de muitos anos, finalmente estamos tendo progressos e finalmente isso é algo possível, graças ao esforço de muita gente. Isso é uma das coisas maravilhosas da equipe de engajamento do GNOME. Como falei, nós temos diversas iniciativas de códigos de conduta, que é algo fundamental para manter as nossas comunidades de uma forma segura e saudável, ou seja, é uma subequipe de código de conduta que está simplesmente responsável em atender requerimentos de pessoas que, de alguma forma, foram desrespeitadas, e também desenvolver um documento que define as regras e normas, exatamente, de conduta das nossas comunidades, moderação. Por mais que não exista uma equipe oficial de moderação, muitas pessoas contribuem de tempo em tempo para manter nossas comunidades, vamos dizer, limpas de coisas que, de certa forma, desrespeitam nossos códigos de conduta. Porém, é algo muito difícil quando você tem uma quantidade gigante de comunidades diferentes como nós. Por exemplo, Matrix, IRC, GitLab, Reddit, Twitter, são tantas comunidades e é definitivamente um grande desafio de moderar elas. Mas é muito mais do que apenas deletar e remover comentários ofensivos ou submissões que desafiam nosso código de conduta. É também conseguir lidar com situações que podem, de fato, não apenas prejudicar a imagem pública do projeto, mas também os seus membros, expor eles, ou até coisas que podem repercutir em todo o mundo open source. Então, moderação é algo definitivamente complexo e algo que até hoje ainda estamos tentando definir uma forma, vamos dizer, optimística de como podemos moderar as nossas comunidades. Além disso, desenvolvimento web. Todos os sites, ou uma boa parte dos sites que você vê hoje no GNOME, por exemplo, gnome.org, wiki.gnome.org, meet.gnome.org, events.gnome.org, são websites que são curados também por contribuidores de diversas equipes diferentes, mas também principalmente pela equipe de engajamento. Ou seja, é algo que também requer bastante esforço. Os membros da equipe de engajamento precisam também alguns saber desenvolvimento web. E, de fato, uma das coisas que sempre mais falta no projeto GNOME são recursos humanos. São pessoas para contribuir. Por mais grande que o projeto seja, é algo que sempre falta. E algo muito difícil é conseguir não apenas contribuidores, mas pessoas que permanecem na comunidade e contribuem ativamente, mesmo após um período X de tempo. Isso é uma das nossas iniciativas chamadas Onboarding, que pela primeira vez estamos tentando, ou pelo menos até onde eu sei, pela primeira vez estamos criando uma iniciativa que visa melhorar o onboarding de possíveis contribuidores e membros. Então, isso também é algo muito interessante e todas as iniciativas elas estão públicas e eu posso compartilhar depois o link para vocês. E além dessas iniciativas, temos, obviamente, iniciativas de gerenciamento de redes sociais, de fundraising, ou seja, o projeto GNOME, como todos devem imaginar, mas para quem não sabe, é uma organização, não, o GNOME Foundation é uma organização sem fins lucrativos, e para nós mantermos o projeto, nós precisamos, obviamente, de monies, dinheiros. E também temos pessoas dedicadas que estão
dia a dia, trabalhando em conseguir arrecadar recursos, não apenas para poder manter nossa infraestrutura no ar, mas poder criar novas iniciativas, como, por exemplo, Outreach, que permitem nós ajudarmos financeiramente os estudantes em troca, obviamente, de contribuições. E diversas outras coisas, por exemplo, pagar as despesas, quando nós, por exemplo, antes de uma era Covid, quando nossos eventos eram presenciais, muitos dos nossos contribuidores que viajavam para os eventos eram com todas as despesas, ou quase todas as despesas pagas pela fundação. E isso é caro. Então, é algo também muito importante, fundraising, por mais que talvez para certas pessoas não pareça ser algo muito importante. Um, eu fico muito feliz que, por exemplo, no caso do Projeto Gnome, nós temos diversos parceiros e diversas empresas e organizações que todo ano contribuem de forma financeira, pelo menos, com o projeto, o que permite que as coisas continuem rodando da nossa própria forma de executar. Por exemplo, ter uma infraestrutura própria é caro, e ter uma infraestrutura própria permite nós ter liberdade de fazermos o que é melhor para a nossa comunidade e o que nós imaginamos ser o melhor para o próprio projeto. Enfim, por final, como exatamente tudo isso acontece, sabe? É algo que requer, de fato, planejamento constante, engajamento contínuo, comunicação contínua. Por exemplo, principalmente iniciativas como o Google Summer of Code, onde diversos contribuidores realizam mentoria através de projetos onde os estudantes são selecionados para esses projetos e os mentores, que são contribuidores normais, pessoas normais, usam seu tempo livre para mentorar esses estudantes. E definitivamente mentorar é algo difícil. Muitos dos nossos contribuidores que agem como mentores não têm experiência prévia de, por exemplo, pedagogia ou em como, por exemplo, ensinar ou mentorar. Então, é tanto uma experiência incrível para os mentores quanto para os estudantes, mas requer realmente muita comunicação, paciência e carinho, principalmente porque muitos estudantes não têm como idioma nativo inglês e tantos contribuidores. Então, barreira de idioma é algo muito constante e ter essa empatia de conseguir tentar entender o que a pessoa está querendo dizer e ter a paciência é algo difícil, porém muito importante. E trabalho em equipe. Por mais que muitos dos contribuidores estão espalhados em lugares diferentes, nós conhecemos um ao outro e nós não temos problema nenhum em trabalhar em equipe. Temos nossas diferenças, todo mundo tem opiniões diferentes, mas algo que eu acho muito incrível é que, no final das contas, nós conseguimos fazer as coisas acontecerem. Ou seja, é um trabalho em equipe e colocar as prioridades do projeto acima da própria vontade. Por exemplo, algo muito comum que eu faço quando eu mentoro em projetos, por mais que eu tenha opiniões pessoais, eu permito o estudante ter liberdade completa em tomada de decisão e eu tento, no máximo, direcionar o estudante. Porque, no final das contas, é muito mais importante permitir que o estudante consiga ter uma direção artística que também, vamos dizer, amadureça o pensamento criativo do estudante, do que eu simplesmente encaixotar, de certa forma, o estudante e apenas dizer o que ele deve fazer. E isso também cria um trabalho em equipe e cria também uma confiança entre o estudante e o mentor. No final de contas, mas não menos importante, voluntarismo. Muitas das pessoas aqui são completamente voluntárias. Ou seja, nós fazemos isso por amor pelo projeto e por querer também, sabe, indiretamente o amor aos nossos estudantes, perdão, aos nossos usuários e às pessoas que fazem parte da comunidade. É muito gratificante, por mais as dificuldades que se veja, quando a gente finalmente faz um release como Gnome Forte e a gente vê que, por mais que teve muita opinião negativa, é muito reconfortante ver que todo aquele trabalho duro valeu a pena e ver as pessoas mudando de opinião, ver as pessoas realizando. De fato, na verdade, isso é algo muito interessante,
porém também ter muita cabeça baixa e entender que quando mudanças são necessárias, nós fazemos elas. Porque, no final das contas, por mais que nós tenhamos nossas filosofias de design e de tudo mais, no final das contas, nós queremos que o usuário final tenha a melhor experiência possível. Isso, pela primeira vez, eu acho que com o Gnome Forte, eu acho que nós tivemos uma interação absurda com a comunidade dessa vez e tivemos mudanças críticas, até mesmo em certas funcionalidades, que de fato agradaram muitas pessoas. E é muito bom ver esse progresso e ver que com o tempo o projeto Gnome está se tornando algo muito mais acessível para as pessoas de fora e muito mais inclusivo também. Basicamente isso. E alguns números sobre, por exemplo, o que tem acontecido. Essas estatísticas são do ano de 2019, mas esses números, basicamente, nós formulamos diversas estatísticas para o Annual Report e para vários outros documentos, até mesmo para entendermos como, por exemplo, as contribuições acontecem. E esses números, por mais que eu não vou comentar basicamente nada sobre eles, é apenas interessante em ver a quantidade de, por exemplo, de merge requests que você tem no ano, a quantidade de issues que foram abertas, de issues que foram fechadas, de merge requests que foram abertos e de quantos merge requests foram fechadas. Ou seja, só pelos esses números você consegue ver que o nosso trabalho sempre é gradativamente maior do que, por exemplo, a entrada. A entrada e a saída, pelo que você pode ver, 5.344 issues foram abertas, mas 9.717 foram fechadas. Ou seja, é incrível como nós conseguimos, com tantas coisas sendo abertas e com tantas coisas sendo reportadas, como a equipe é eficiente e trabalha em conjunto em conseguir resolver muitas delas. É claro que é importante identificar que há issues que são duplicadas ou off-topic, que são também fechadas, mas mesmo assim é muito importante exaltar que nós estamos codificando e nós estamos tendo progressos, e progressos enormes. Comparado ao Annual Report de 2018, que também está disponível, nós tivemos um aumento bem gradativo de merge requests que foram merged, e isso também é algo muito incrível, porque é perceptível que há mais pessoas engajadas e querendo contribuir com open source, principalmente também com o projeto Gnome, por exemplo. Esses são os eventos que nós tivemos no ano de 2019. Ainda não lançamos o Annual Report de 2020, mas deve estar pronto nos próximos meses. Basicamente, nós tivemos eventos em 15 lugares únicos diferentes. Nós tivemos 17 eventos que aconteceram, 7 conferências e dentro delas também 10 Hackfests. As conferências são os nossos eventos principais, por exemplo, o GWADR, que elas celebram e tendem a fazer palestras e workshops sobre o que está acontecendo na esfera Gnome, enquanto geralmente Hackfests são para celebrar uma release específica ou um marco importante do projeto Gnome. Uma das coisas que eu sei é que com o COVID, por mais que todos esses eventos deixaram de ser presenciais, teve um aumento na quantidade de eventos online que a equipe do Gnome participou e organizou em 2020, o que também é algo bem interessante. Sim, 2020 era um ano em que iríamos ter o GUADEC acontecendo no México. Porém, infelizmente, por causa de COVID, isso não foi possível. E eu imagino que a intenção ainda, assim que COVID acabar e o mundo se regularizar, da próxima edição ainda ser em México. Até onde sei, essa ainda é a intenção. Mas vamos ver como vão ser as coisas até lá. Por final, algo interessante é que recentemente nós introduzimos um bot que agrega estatísticas do nosso subreddit. Esse bot é muito interessante porque pela primeira vez nós temos números visíveis do que está acontecendo mês a mês e ano a ano, numa das principais pontos de acesso da comunidade externa do Gnome, ou seja, usuários que usam Gnome ou usam Linux ou que estão simplesmente interessados. Porque geralmente lugares como Matrix, IRC ou Mastodon, você vê pessoas mais de fato ativas ou mais curiosas ou que querem de fato participar ou estar mais ativo na comunidade.
E algo muito interessante é que no ano de 2018 nós começamos ativamente a moderar e policiar e ser ativos no nosso subreddit. E você vê que nos últimos 10 anos, de 2008 a 2018, nós tivemos basicamente apenas 10 mil membros no nosso subreddit. E basicamente no momento em que nós mesmos, a equipe, começou a ser ativo no subreddit, o número, subiu em 2 anos para mais de 50 mil usuários. Então, o que isso quer dizer, de certa forma, de uma forma simples, porque, obviamente, apenas pela inferência desses números não tem muito dado a ser dito, mas que estar ativo nas comunidades é algo fundamental e faz uma diferença. O fato da equipe estar lá, ativamente comentando, ativamente postando notícias e compartilhando coisas, dá uma visibilidade muito maior para o projeto. É também importante dizer que, também, a partir desses anos, YouTubers e influencers também começaram a compartilhar mais sobre a existência de projetos Linux e projetos como o GNOME, como, por exemplo, canais como Linus Tech Tips. O que também é muito importante no fator das pessoas entenderem e aprenderem da existência do GNOME. Muitos dos usuários que usam o GNOME não sabem que estão usando o GNOME por baixo dos panos, ou quão importante é saberem que a existência do GNOME é algo importante. Até mais quando as pessoas quiserem customizar seu ambiente a Linux, ou seja, como for. E essa visibilidade que está sendo drasticamente aumentada é algo muito beneficiante, tanto para pessoas que querem contribuir para o projeto Gnome, quanto para usuários que querem simplesmente estar lá, vendo as notícias e fazendo parte da comunidade externa, o que é algo muito legal, sendo bem sincero. E eu estou muito feliz em dizer que eu acho que o futuro para o open source e para o Linux em geral e para o free software é incrível. A gente vê diversas organizações, instituições, big techs, empresas e corporações percebendo a importância do open source e de retribuir para esses projetos que têm por décadas permitindo que diversos softwares como Chrome, Flash, ou seja o que for, existam. Em cada software ou basicamente quase todo software que existe lançado e que você provavelmente usa, há open source em sua majoridade do seu código-fonte. Então, perceber que finalmente as empresas estão valorizando esses projetos é algo muito incrível. E por final de tudo, eu gostaria de convidar vocês que estão aqui, quem quiser fazer parte dessa equipe incrível, não apenas equipe de engajamento, mas também contribuir ao Gnome com o projeto todo, ou apenas conversar conosco, porque por mais que muitas pessoas tenham preconceitos ou imagens que os desenvolvedores do Gnome, os contribuidores, mordam, a verdade é que a gente morde só às vezes, e por boas razões. Então, fique mais do que à vontade para aparecer nas nossas plataformas de comunicação. Nós vamos amar conversar com vocês, esclarecer qualquer dúvida. E vocês podem contribuir de todas as formas possíveis, seja com documentação, seja com código, seja com tradução, seja com desenvolvimento web, seja com abrir bug reports, seja em dar sugestões, seja até mesmo estando conversando com a gente. E até mesmo em design e em todas as outras áreas possíveis. Tem tanta coisa que é possível contribuir, e sendo bem sincero, cada contribuição faz muita diferença, mesmo uma faz muita diferença. Então, muito obrigado por estarem aqui comigo, por ouvirem minha palestra, e fico agora aberto para qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a equipe de engagement do Gnome, ou coisas específicas sobre nossas comunidades, ou sobre como nós moderamos redes sociais, ou qualquer coisa desse gênero. Muito obrigado. Muchas gracias, Claudio. Te voy a leer las preguntas, ¿sí? Sem problema. Ok, dice, qual é a diferença entre engagement e outreach? Ok. Outreach, basicamente, na minha concepção, por favor, corrijam se estiver errado, é o ato de nós estarmos
de certa forma, indo para fora dos boundaries da nossa comunidade e tentando identificar projetos externos que nós podemos, de certa forma, também contribuir. É, de certa forma, engajamento de membros internos da comunidade para comunidades externas. Por exemplo, Outreach, que é um dos projetos que nós temos, não necessariamente sobre contribuir para o Gnome, mas é sobre permitir que você consiga contribuir para coisas externas. Já engajamento é sobre o fato de nós estamos ativos no dia a dia com nossa user base. É o fato de, por exemplo, eu estar respondendo as dúvidas da comunidade, o fato de nós estamos interagindo com eles, é o fato de nós termos atividades ativas, como, por exemplo, o Gnome Latam. Isso é engajamento, é o ato de nós estarmos ativos no dia a dia com a nossa comunidade. Enquanto o Outreach seria mais, na minha concepção, o fato de engajamentos externos. Porém, essa explicação definitivamente foi muito bosta, então me desculpa. Gracias, Claudio. Hay una pregunta más. Dice, posso contribuir mesmo se não falar inglês? Sim. Você também pode contribuir se você não falar inglês. Existem canais especificamente para comunidades hispânico-latinas no Gnome, em várias das nossas plataformas de comunicação, e existem muitos contribuidores que são latinos, ou brasileiros que também são latinos, ou que vêm de origem europeia, mas também falam português ou espanhol. Então, não se sinta tímido, shy, né? Apareça lá. Com certeza vai ter alguém que fala espanhol ou português que vai poder responder e interagir com você. E com o tempo, quem sabe até aprender inglês. Muitas pessoas, por exemplo, é algo real, aprendem inglês através do open source e através de contribuir em open source, o que é algo bem legal. Excelente, Claudio. No hay más preguntas, pero tenés tiempo todavía si querés comentar alguna otra cosa. Nesse exato momento, por exemplo, uma das iniciativas que nós estamos organizando é o Faces of Gnome, as Faces do Gnome, que é uma iniciativa em que, pela primeira, vamos dizer, pelo menos desta forma de se organizar, nós queremos ter um website que empodera e visualiza todos os contribuidores que nós temos no projeto, sejam estudantes, sejam mentores, sejam speakers, sejam desenvolvedores, seja o que for a contribuição. E eu estou muito animado com essa iniciativa e nós estamos procurando contribuidores. Quem estiver interessado, quiser conversar comigo no final, eu adoraria também. Basicamente isso. Excelente. Bueno, entonces así vamos a ir pasando a la siguiente charla. Eu acho que tem mais uma pergunta. Sí. Duas, na verdade. Eu vi aqui. A primeira sobre o Gnome necessita de traduções. Sim, nós sempre precisamos de traduções. Na verdade, toda vez que nós temos alguma atualização, seja de qualquer aplicativo, traduções para todos os idiomas precisam ser feitas. E o Gnome tem uma plataforma de tradução que é muito intrigante, vamos dizer, muito divertida, que é Damned Lies, que de certa forma permite de uma forma muito fácil pessoas contribuírem em traduções para o projeto Gnome. Recomendo muito quem quiser contribuir com traduções, falar mesmo com o Rafael Fontenelle, que ele também é um contribuidor de traduções. E a última pergunta que eu vejo aqui, qual área do Gnome que menos tem recebido contribuições? Essa é uma pergunta difícil de responder, porque depende muito sobre quais projetos precisam de mais contribuidores. Eu diria, de uma forma honesta e justa,
todas as áreas do projeto precisam de contribuições, seja engajamento, seja desenvolvimento, seja documentação, seja tradução. Todas elas precisam de ajuda urgentemente. Por exemplo, documentação, tem tanta coisa que precisa ser atualizada, ou engajamento, finalmente nós estamos atualizando o nosso site oficial e fazendo várias outras coisas. Ou desenvolvimento, tem tantas coisas que também precisam de ajuda. Então, todas as áreas precisam de contribuições, para sendo bem sincero. ¿Puedo decir algo, Manuel? Martín. ¿Aló? Sí, sí, claro. Ok, con el Genome 40 o el Genome 40, yo creo que la gente podría contribuir también en español, porque creo que la información aún es reciente en inglés, entonces necesitaríamos traductores en español. Y si no sabes inglés, a la persona que ha escrito esta pregunta, podría hacer la prueba o el testing de Genome 40 y escribir su experiencia. Simplemente con escribir o hacer un video, postearlo, estás contribuyendo porque estás haciendo ese testing, ¿no? De cómo está el producto, cuáles son las innovaciones, si le sirve, si una crítica constructiva. Entonces, yo creo que por ese lado no te restrinjas a que no sepas un idioma o que no sepas codear. Siempre hay una manera de contribuir al proyecto. Bienvenido. Gracias. Isso é de fato. Você pode contribuir também, por exemplo, dando sua opinião sobre o ecossistema, sobre suas sugestões ou como você sente quando você usa o app settings ou, por exemplo, Carters ou Calendar, o que você sente falta, o que é difícil. Toda contribuição é válida e sempre muito bem-vinda. ¿Hay alguna otra pregunta? Si no, gracias, Claudio.